Boa tarde. Então, hoje a reflexão é sobre Êxodo 12:11. Fala sobre a Páscoa do Senhor. E o que é a Páscoa? Significa passagem. Essa palavra vem do hebraico, pessar, e quer dizer passar sobre. E quando foi instituída a Páscoa pela primeira vez? Foi no Egito, quando o anjo exterminador passaria naquele local e executaria a última praga, o juízo de Deus sobre os primogênitos do Egito. Mas os filhos de Israel ficaram livres, porque o comando foi simplesmente a casa que tivesse o sangue nos umbrais, o exterminador passaria longe. E olha o que diz Êxodo 12, versículo 11. Desta maneira o comereis: lombo cingido, sandália nos pés, cajado na mão, comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. E isso aconteceu. E a casa que estava livre do juízo de Deus era a casa que possuía sangue nos umbrais. E olha só, o que quer dizer a Páscoa cristã? Para os hebreus, para os judeus, é muito importante essa festa. É uma festa determinada por Deus. Significa exatamente isso, a libertação, um memorial que relembra a libertação do povo do Egito rumo à terra prometida, ou seja, sair da escravidão. E a festa cristã, a Páscoa cristã, o que significa? Essa Páscoa, quando ela foi determinada lá no Egito, ela prefigurou Cristo, que seria imolado como um cordeiro que tira o pecado do mundo. Então, Jesus ele veio para fazer com que passássemos da velha vida para a nova vida, para que deixássemos a nossa velha criatura e fôssemos recriados nele em verdade e em justiça. E olha só, o que diz Êxodo 12, versículo 13, diz assim: o sangue será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir. Forte, né, essa palavra? Então, Jesus, ele significa hoje o nosso libertador, o nosso remidor. Ele derramou seu sangue naquela cruz no Getsemane. E hoje nós podemos dizer que passamos da morte eterna para a vida eterna. Então, Marcos 14, 12, os discípulos estavam ali com Jesus e era tempo da Páscoa já, pouco antes dele ser entregue como cordeiro que tira o pecado do mundo. E olha o que está escrito em Marcos 14, versículo 12. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, que é a Páscoa, quando se fazia o sacrifício do cordeiro pascual, disseram-lhe seus discípulos: onde queres que vamos fazer os preparativos para comermos a Páscoa? Então, Jesus ele veio e cumpriu a lei. Ele não descumpriu um só memorial ou mandamento da lei, mas ele, em dado momento, na cruz do Calvário, ele cumpriu a lei em forma de ordenança por mim e por você. E hoje nós somos livres do juízo de morte eterna. Nós passamos da condenação para desfrutar a vida eterna ao lado de Jesus. E qual é o maior significado da Páscoa como uma festa cristã que se comemora aqui no Brasil, mais ou menos no mês de abril? Porque cada cultura tem o seu calendário. Nem sempre quem comemora a Páscoa comemora nos mesmos dias em que o Brasil comemora. E olha só, o que diz Isaías
Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão como a lã. Isaías 1:8, já prefigurando a morte sacrificial de Jesus, que seria imolado como cordeiro, que dá livramento, que dá vida eterna, que dá salvação. E o maior significado da Páscoa cristã é a morte sacrificial de Jesus para tirar o pecado e garantir a entrada nos portais eternos. E olha só o que está em Deuteronômio 12:11. Então haverá um lugar que escolherá o Senhor vosso Deus para ali fazer habitar o seu nome. Quando o povo sai do Egito e vai rumo ao deserto, até a terra prometida, muitos estatutos, leis, ordenanças foram dadas por Deus a Moisés para que o povo cumprisse. Uma das ordenanças era escolher um local de adoração ao Senhor. E nesse local, eles iriam alegremente comemorar esse estatuto que é comemorado pelos judeus e hoje pelos cristãos, que é a festa da Páscoa, significando a libertação do jugo do Egito. E hoje nós comemoramos a morte, a crucificação de Jesus, ordenada por Deus, e a ressurreição no domingo de Páscoa do Filho de Deus, que se entregou por mim e por você, para que pudéssemos ter o nosso nome registrado no livro da vida. E olha só, o segundo livro das Crônicas, no capítulo 30, versículo 17, diz assim: porque havia muitos na congregação que não se tinham santificados, pelo que os levitas estavam encarregados de imolar o cordeiro da Páscoa por todo aquele que não estava limpo, para se santificarem ao Senhor. Quem imolava o cordeiro era o sacerdote. Mas quando o rei Ezequias faz uma reforma espiritual em Judá, porque o povo já havia abandonado o rito da adoração correta ao Senhor, não tinha sacerdote suficiente. Mas os levitas fizeram esse papel com autorização divina, porque oraram ao Senhor e olha só, ouviu o Senhor a Ezequias e sarou a alma do povo. 2 Crônicas 30:20. Então, aquele dia da reforma espiritual que o rei Ezequias fez, o que aconteceu? Comemoraram a Páscoa, novamente se lembraram. Foi um memorial dos atos de libertação do Senhor. E olha o que está escrito em Colossenses 2:12-17. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes, pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, e quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo ele perdoado todas as ofensas, rasgou a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-as na cruz e despojando-se os principados e potestades, os expôs publicamente, deles triunfou em si mesmo. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Olha, que profundo esse texto que Paulo escreve aos irmãos. Os Colossenses, olha só, Paulo pedindo que nós venhamos a deixar de lado
todos os pecados, tudo que diz respeito àquilo que milita contra o Espírito e que nos impede de ressuscitar em Cristo Jesus, porque o batismo significa o quê? É um memorial de morte para o mundo, para a vida pecaminosa. E a ressurreição no batismo significa o quê? Uma nova vida, recriada segundo a verdade e a justiça que há nele. E o que Paulo diz ali? Olha, não vai julgar quem guarda dias, quem guarda data, quem comemora a Páscoa, quem não comemora, quem comemora os sábados, que é o sabá, quem não comemora, porque para Deus hoje, festas ou não tem muita importância. Por quê? Porque eram sombras daquilo que iria se cumprir em Jesus, quando Ele deu a sua própria vida em amor a mim e a você na cruz do Calvário. E Ele diz para mim e para você hoje, eu tenho uma nova vida para te dar. Eu ressuscitei no domingo. O túmulo está vazio. Então, eu quero te dar a vida eterna. Eu quero que no domingo de Páscoa, você não apenas troque presentes ou, como no Brasil é comemorado com ovos de Páscoa. Eu não quero somente isso, eu quero algo muito mais. Eu quero que você compreenda o meu sacrifício por você. Eu quero que você entenda que eu suei gotas de sangue lá no Getsemane e eu não desisti da Via Crucis. Eu fui até o Calvário e ali o meu brado de vitória, quando eu disse está tudo consumado. O meu Pai recebeu o meu espírito e Ele diz para mim e para você, eu quero lhe dar nova vida. Eu quero fazer com que você seja uma nova criatura. E para isso é necessário você compreender o valor da minha morte sacrificial, porque eu sou o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Jesus, Ele hoje diz para mim e para você dessa forma. E hoje a reflexão é, Feliz Páscoa para mim, para você, para toda a humanidade. Mas, além desse Feliz Páscoa, existe um significado maior que vai além de ganhar um ovo de Páscoa, de chocolate. Esse significado é, Jesus morreu por mim e por você, mas Ele não ficou morto. Ao terceiro dia, Ele ressuscitou e triunfantemente Ele ascendeu aos céus. E hoje Ele está à destra do Pai, coordenando toda a humanidade, comandando todo o universo com o poder da sua palavra. Amém? Essa é a reflexão para hoje. Gestão da Espiritualidade é um livro que o Senhor me ordenou a escrever. Como vencer inimigos invisíveis, principalmente no campo de batalha da mente. Para adquirir o livro digital na versão e-book, entre na descrição desse vídeo e terá o link que vai direcionar ao site do Amazon. Caso queira adquirir a versão física, entre em contato comigo por meio das informações na descrição desse vídeo. Amém.